Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio pós-rodada, pós-semana 1 da NFL. Essa é a parte 1 pra quem tá escutando no Spotify, nos agregadores de podcast, no YouTube vai estar tudo no mesmo vídeo. A gente vai falar sobre os jogos da tarde de domingo, do primeiro e do segundo horário. Na parte 2, a gente vai falar sobre o Sunday Night Football e, mais importante, eu vou receber o Henrique Bulho do Pro Football, meu amigo. Falaremos sobre o jogo lá em São Paulo, a vitória do Philadelphia Eagles pra cima do Green Bay Packers, mas o mais importante, tudo sobre o evento, bastidores, a gente se envolveu numa baita de uma aventura lá, então tá bem legal, não deixe de escutar, mas escuta a parte 1 primeiro, sempre tem pra quem tá chegando agora, tá começando a acompanhar agora a NFL, toda madrugada de domingo pra segunda eu posto esse episódio, sempre quando você acordar vai estar disponível, falando de todos os jogos, passando por todas as partidas, te deixando informado sobre a rodada. Então não deixa de se inscrever no YouTube, se estiver lá, deixa like, deixa comentário, liga a notificação. Se estiver no Spotify, segue no Spotify, deixa 5 estrelas, que é muito importante pro podcast subir cada vez mais nos rankings. E segue, liga a notificação e seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. Dado os recados, vamos em ordem cronológica pelos jogos das 2 da tarde aqui no horário de Brasília. Vamos começar pela vitória do New England Patriots pra cima do Cincinnati Bengals. Já começamos a temporada com uma zebra, os Patriots jogando em Cincinnati derrotaram os Bengals por 16-10, numa grande atuação defensiva, né? Eu até brinquei no Twitter que eu não acredito que os Patriots vão encontrar um novo gênio defensivo para substituir o cara que é possivelmente o maior gênio defensivo da história da NFL, que é o Bill Belichick. O Gerard Mayo teve uma grande estreia, fez um plano de jogo brilhante e conseguiu limitar muito esse ataque do Cincinnati Bengals, que passou o primeiro tempo zerado, só teve um touchdown no terceiro quarto, depois tomou um field goal no último quarto. Os Bengals têm uma tendênciazinha a começar a temporada um pouco devagar, e foi exatamente o que aconteceu. Eles estão com um novo coordenador ofensivo. O Bryce Callahan agora é o treinador do Tennessee Titans. Brian Callahan. E a equipe começou devagar, mas muitos méritos para a defesa do New England Patriots, que não tem nenhuma super estrela. E diria que nenhuma estrela também, né? Depois do problema de saúde do Barmore, do Matthew Judon ser trocado. Mas é uma boa defesa, é uma defesa sólida. E mostrou que continua sendo muito forte esquematicamente falando, né? Ela, tirando uma recepção de 28 jardas do Ja'Marr Chase, ele teve 5 recepções para 34 jardas, que é muito baixo. A equipe também não conseguiu correr com a bola. O Joe Burrow não esteve confortável ao longo do jogo, foi sacado 3 vezes. Então foi uma atuação muito fraca do ataque, muito por conta do excelente plano de jogo da defesa do New England Patriots, muito bem preparado por Gerard Mayo. Claro, é um jogo só, a gente já viu temporadas começarem com resultados absurdos assim, que a gente nunca esperava. Por exemplo, acho que foi contra o Colts que o Jacksonville Jaguars, na temporada que eles terminaram 1-15, eles começaram vencendo, depois perderam todos os outros 15 jogos. Não acho que isso vai acontecer com os Patriots, mas é uma possibilidade. No ataque, a equipe fez um jogo bastante conservador, até porque não precisou fazer muito mais do que isso, né? Foram 170 jardas correndo com a bola, 25 carregadas por Ramondre Stevenson, que teve um fumble, mas também... Aliás, foi um fumble, se não me engano, foi recuperado. Mas teve um touchdown também correndo com a bola. O Jacob Brissett foi ali... Tinha aquele meme, né, de falar que o Tom Brady era game manager, mas o Jacob Brissett foi um game manager nesse domingo, né? Distribuindo ali pro jogo terrestre. Completou 15 de 24 passes. 24 passes na NFL hoje em dia é muito pouco, né? E 121 jardas. E a equipe gastou o relógio, né? Conseguiu controlar ali. Teve 34 minutos de posse de bola contra 26 do New England Patriots. Então, foi um jogo muito sólido defensivamente dessa defesa dos Patriots, que forçou turnover, conseguiu fumble e assim... Teve um fumble do Tanner Hudson na linha de 1 jarda. Ele ia fazer o touchdown, podia mudar tudo, né? Mas os Patriots conseguiram uma grande jogada do Jack Jones, se eu não me engano, forçando o fumble e recuperando. Teve, no começo do segundo tempo, um fumble do Cincinnati Bengals também no retorno de punch. Então, foram erros mesmo dos Bengals, 2 turnovers. Claro, os Patriots não dominaram. Venceram por 6 pontos apenas, né? Mas
a defesa colocou a equipe nessa posição. É sustentável para você ser competitivo numa temporada inteira? Claro que não. Mas foi um ponto positivo. Um ponto positivo enquanto o Cincinnati Bengals tem problemas, né? E foram muitas novelas nessa off-season. Foi o T. Higgins, foi o Ja'Marr Chase. O Joe Burrow tá voltando de lesão. Mudou, como eu falei, o coordenador ofensivo. E não parecia uma equipe pronta pra jogar. Eu até brinquei no Blue Sky. Me siga lá no Blue Sky. Que parecia que o time inteiro dos Bengals fez greve durante o training camp, né? Não só o Ja'Marr Chase. Foi um time mal treinado nesse domingo. Foi mal treinado mesmo. O Joe Burrow jogou mal. E os Patriots, assim... De novo, não foi o melhor time por muito. Mas foi o melhor time e venceu, né? Os Bengals eram favoritos por 7,5 pontos antes desse jogo. E perderam por 6 jogando em casa. Então é uma atuação vergonhosa, diria, do Cincinnati Bengals. Tem que melhorar. A gente vai falar na parte 2 também dos confrontos da semana 2 da NFL. Mas a equipe tem que melhorar. E os Patriots, pelo menos... Assim, claro que pros Patriots é melhor perder jogos. Ter a primeira escolha geral, potencialmente, uma escolha alta e reforçar esse elenco, porque esse elenco não tá em condição nenhuma de competir. Mas tem um valor também em você descobrir que o Jordan Mayo é um cara que sabe montar defesas, né? E vamos ver o que ele prepara seguindo em frente. Esse é um jogo, de novo, teve a off-season inteira pra se preparar. Próxima partida é contra o Seahawks. Vamos ver o que ele vai preparar, mas a primeira impressão que o Jordan Mayo deixa como head coach na NFL é muito positiva. E a gente tem que lembrar que ele foi o cara que o Bill Belichick escolheu como discípulo, né? Teve muitos boatos ao longo dos anos. Esse vai ser o Josh McDaniels, vai ser o Matt Patricia, vai ser o Bill O'Brien. Mas o cara que tava no contrato dele, que o Belichick de fato nomeou como o discípulo dele, é o Jordan Mayo. E essa defesa dos Patriots, claro que ainda é muito a defesa do Bill Belichick, né? O próprio Jordan Mayo era assistente do Bill Belichick, foi jogador do Bill Belichick. Mas tem muitas das coisas que a gente via na defesa do Bill Belichick, de preparação para adversários específicos, a gente viu nesse domingo. Então, nesse ponto, eu acho que é promissor. É promissor pro torcedor do New England Patriots. Vamos falar agora da vitória do Buffalo Bills para cima do Arizona Cardinals, 34-28. Uma vitória difícil dos Bills, de virada, chegaram a estar perdendo por 17-3. E conseguiram mudar o tom no segundo tempo graças à mudança na defesa. A defesa jogou muito melhor na segunda etapa, conseguiu conter mais o Kyler Murray, conseguiu parar o jogo terrestre da equipe do Arizona Cardinals, tanto que não cedeu nenhum touchdown no segundo tempo. O touchdown que a equipe sofreu foi um retorno de kickoff do DJ Dallas do Arizona Cardinals. Ainda assim, os Cardinals tiveram uma chance ali de conseguir a virada depois de um field goal covarde do Sean McDermott, né, o head coach da equipe, uma 4-3, na linha de 21 jardas do campo de ataque. Eles podiam arriscar ali e matar a partida, optaram por não, chutaram field goal, aí estavam vencendo por uma posse de bola, continuaram vencendo por uma posse de bola, os Cardinals avançaram até a linha de 27 jardas do campo de ataque, não conseguiram converter. Vitória do Buffalo Bills, guiada pelo Josh Allen. Josh Allen que fez parecido com o Lamar Jackson na quinta-feira, só que ele concluiu a tarefa. Conseguiu sair com a vitória. Ele completou 18 de 23 passes para 232 jardas e 2 touchdowns. Teve 2 touchdowns correndo com a bola também. Sofreu um fumble, é verdade, logo no começo da partida, mas foi o melhor jogador em campo, jogou muito bem. O Kyler Murray não terminou com números espetaculares, mas eu achei que o primeiro tempo dele foi muito bom, né? No segundo tempo, a gente viu alguns dos problemas dele, né, de ser um pouquinho chama-sec, foram 4 sacks em 16 pressões, que é uma proporção bem alta. O James Conner correu melhor com a bola no primeiro tempo do que no segundo. E a gente não viu o Marvin Harrison Jr., né? Ele terminou com 4 alvos, uma recepção, 4 jardas, né? Então, ele não foi tão acionado assim, foi bem marcado pela defesa do Buffalo Bills. Mas, pro torcedor dos Cardinals, eu acho que é um sinal positivo. É uma equipe que eu falava nas prévias que eu acreditava que ia ser competitiva, e fez um jogo competitivo com um time que pra mim vai brigar pela AFC, que é o Buffalo Bills. Enquanto o Buffalo Bills, você gostaria de ver a equipe dominando, mas semana 1 sempre é estranha, e a equipe soube sair de um buraco, né? Soube se ajustar, não começou bem o jogo,
Então isso pra mim é importante, né? Eles conseguiram forçar um fumble ali na segunda etapa e acho que essa melhora defensiva é importante, porque é um ataque que eu acho que vai ser muito bom e precisa de uma defesa pelo menos mediana. E foi isso, né? Se você tirar a média do primeiro e do segundo tempo, é isso que a defesa do Buffalo Bills foi, né? Mas acho que são dois times que estão longe de um produto final. O Arizona Cardinals, em termos de talento na defesa, é muito fraco. É isso, né? Tem tudo pra ser uma das piores defesas da NFL. E o ataque teve o primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo é como você pode se apegar se você é torcedor dos Cardinals, né? Análise copo meio cheio. No segundo tempo ali, acho que é um time que briga por algo de verdade, que é o Buffalo Bills, jogando um bom futebol americano. E aí é uma classe de peso acima do que o Arizona Cardinals tem condições, né? Tanto que foram 24 pontos do Buffalo Bills na segunda etapa. Gostei do que eu vi do Josh Allen. Tanto correndo com a bola, soube arriscar quando era necessário, tanto como passador ali, com um corpo de recebedores que não é tão qualificado. Eu não gostei de quão pouco o Dalton Kincaid foi acionado, né? Foram 2 alvos, uma recepção, 11 jardas. O próprio Dawson Knox também, o outro tight end, uma recepção para 23 jardas. Parece que foi uma ênfase ali do Arizona Cardinals em tentar diminuir o volume no meio do campo para esses dois tight ends e funcionou. Mas o que importa para o Buffalo Bills é a vitória importante. E os Cardinals, essa temporada, eu acho que pode ser um time competitivo, pode, mas dar sinais positivos já é positivo. E o Marvin Harrison Jr. precisa ser envolvido. Imagino que a gente vai ver o Marvin Harrison Jr. tendo um volume já maior na semana 2, né? Acho que depois desse desempenho fraco, a gente vai ver a equipe afunilando um pouco mais a bola na direção dele pra ele aparecer e justificar a escolha altíssima. Ele é um cara talentosíssimo, né? É o primeiro jogo dele na NFL apenas, não é motivo para preocupação. Vamos passar agora para a vitória do Chicago Bears para cima do Tennessee Titans, 24-17. Estreia do Caleb Williams, mas não foi uma atuação do calouro. Completou 14 de 29 passes, que é um aproveitamento baixíssimo, para 93 jardas, que é pior ainda. O ataque dos Bears não funcionou, tiveram drops também, o Keenan Allen dropou um passe para touchdown, foram 11 alvos para ele e apenas 4 recepções. Um jogo que os Titans chegaram a ter na mão ali, né? Os Titans poderiam ter saído com a vitória, poderiam ter perpetuado aquela estatística de quarterbacks calouros sempre perdendo na semana 1, mas mesmo vencendo por 17-0, levaram a virada num jogo que não teve pontuação no ataque do Chicago Bears. Na verdade, teve uma conversão de 2 pontos que a equipe conseguiu. Mas foram 3 field goals do Cairo Santos, nosso Cairo Santos, que começou bem a temporada. Foram 3 de 3, teve um chute de 50 jardas. E teve um retorno de punch bloqueado para touchdown do senhor Simone Biles. Jonathan Owens recuperou ali o chute bloqueado e retornou isso já no último quarto. Desculpa, no terceiro quarto, porque teve uma pick six do Chicago Bears no final da partida, né, com Tyreek Stevenson. Então foi uma atuação toda da defesa do Chicago Bears, né, a defesa que é muito boa. A gente viu como essa defesa melhorou com o Montez Sweat na última temporada e manteve essa secundária muito forte e o ataque foi muito ruim, né, e os Titans tiveram chances. Quantificar o quanto foi problema do ataque do Chicago Bears, um ataque novo, e quanto que é a defesa do Tennessee Titans, é algo difícil, né? Mas os Titans, Will Levis, eu não vou enterrar as possibilidades da carreira dele depois de um jogo, né? Numa temporada, ele não fez nada muito diferente do que eu vi na última temporada e que me fez não estar animado pro segundo ano. Ele teve alguns pontos positivos ali no começo do jogo, mas terminou com 19 de 32 para 127 jardas, um touchdown, 2 interceptações, sofreu um fumble também, foi uma partida difícil. O Tony Pollard terminou com bons números, mas sinceramente eu achei que foi muito mais bom esquema e bloqueios do que um cara que recuperou a explosão dos melhores momentos ali do Dallas Cowboys. E eu senti ele meio ainda correndo com calça jeans, pra ser bem sincero, né? Mas foi um colapso do Tennessee Titans no segundo tempo, né? Você permite um punch bloqueado, você retorna para touchdowns, você cede uma pick six, foram 3 field goals, você não consegue pontuar na segunda etapa. Bom pro Chicago Bears. É curioso que a gente vai falar do Jayden Daniels mais pra frente,
Mas o Jaden Daniels jogou melhor do que o Caleb Williams. Mas o Caleb Williams saiu com a vitória, né? Só que não foi por causa do Caleb Williams, né? Ele, apesar do Caleb Williams, não que ele tenha sido o problema do Chicago Bears, né? Mas claramente é um ataque tá muito longe, muito longe. Por isso que eu nunca concordei com esse hype ali. Quem sabe o Chicago Bears pode pegar um wild card, algo do tipo. Não, esse hype eu nunca embarquei. E a gente viu porque nesse domingo, né? Mas é isso, 2 times que eu sinceramente não espero que serão relevantes aí por muito tempo na temporada. O Caleb Williams vai ser sempre, porque a gente sempre vai querer ver o desempenho dele e vai fazer os Bears serem relevantes. Mas eu não boto muita fé nessas 2 equipes. Vamos passar agora para a vitória do Houston Texans para cima do Indianapolis Colts por 29-27, um jogo que foi equilibrado, os 2 times chegaram a liderar e no final o Houston Texans conseguiu segurar a vitória, eles que correram bem ali com o relógio no final e conseguiram ali gastar o relógio até o fim e não deram chance no final para os Colts, né, que conseguiram reduzir o déficit de 29-20 para 29-27 ali com um touchdown faltando quanto tempo? Faltando 2 minutos para o fim. E os Texans que correram muito bem com a bola ao longo do jogo fizeram isso novamente. E é curioso como bloqueio para o passe e bloqueio para o jogo terrestre, muitas vezes um ser bom significa que o outro seja bom também, né? E um exemplo bom disso veio nesse jogo, porque o Houston Texans atropelou o Indianapolis Colts pelo chão, né? Foram 213 jardas em 40 carregadas, a maioria delas com o Joe Mixon, 30 carregadas para 159 jardas e um touchdown. E não foi como se eles tivessem ali uma corrida absurda de 60 jardas que impulsionou. Foi sempre movendo ali, tanto que a corrida mais longa da equipe foi 17 jardas com o TechDown, né? Então eles estavam constantemente movendo ali as correntes e os Colts não conseguiram parar o jogo terrestre. Mas contra o passe, eles conseguiram 4 sacks para cima do CJ Stroud, geraram 30 pressões, né? Então é curioso como o desempenho da linha defensiva dos Colts foi muito melhor contra o passe do que contra o jogo terrestre. O CJ Stroud jogou bem e eu fiz aquela previsão ousada antes da temporada de que o Stephon Diggs seria número 3 em alvos da equipe. Começamos bem. O Nico Collins, wide receiver, teve 8 alvos, o Tank Dell teve 7 e o Stephon Diggs teve 6. Né? O Tank Dell teve menos recepções, né? Mas ele foi mais acionado do que o Stephon Diggs, né? Então, aquela minha previsão ousada começou bem. Eu gostei do trabalho do DeMeco Ryans nesse jogo, achei que ele foi agressivo, teve uma quarta descida que ele foi ali no final, com 4 minutos pro fim, que manteve o drive ali andando, a equipe conseguiu o touchdown, que abriu 2 posses de bola. Se ele tivesse chutado o field goal, teria... Claro que cada jogada muda tudo, o seguinte, não dá pra dizer que os Colts seriam virados com certeza, né? Mas se eles chutam aquele field goal, eles estariam vencendo por 25-20, ou seja, um touchdown dos Colts teria virado a partida. A atuação do Anthony Richardson, ela vai ser melhor nas highlights do que na realidade. Ele foi um quarterback que é extremamente cru. O que encanta no Anthony Richardson é o que a gente vê e o que ele pode se tornar, não o que ele é agora. Ele completou apenas 9 passes de 19 tentados, teve 2 passes para touchdown, teve um touchdown correndo com a bola, ele correu bem com a bola. O grande destaque foi uma bomba dele pro Alec Pierce de 60 jardas, que foi o Next Gen Stats, né, que é aquelas estatísticas da NFL que usam o GPS dos jogadores, que mede a velocidade da bola e tudo mais. Foi acho que a segunda ou terceira bola que ficou mais tempo no ar em 8 anos de NFL Next Gen Stats, né? Ele chegou a dar uma escorregada, o campo tava bem escorregadio lá no Lucas Oil Stadium, né? Só que acho que o LeBron não tava assistindo esse jogo, né? Quando é no Brasil, o LeBron é um leão pra reclamar do gramado. Ele escorrega nesse lance, consegue manter-se em pé e lança uma bomba pro Alec Pierce que, assim, dá uma inflada no número dele, né? Você tira esse avanço, seriam 8 passes completados para 150 jardas, que acho que seria uma narrativa muito diferente. Mas ele é flash, ele tem flashes que deixam a gente empolgado, mas ele ainda tá longe de ser
o produto final dele empolga, mas não o produto atual dele, né? Os Colts que não correram tão bem com a bola com o Jonathan Taylor, 48 jardas apenas, e como eu falei, foram atropelados no jogo terrestre pelo Houston Texans, o jogo que os Colts tiveram um pouco de azar também, né? Foram 2 interceptações do Stroud anuladas por falta. A interceptação lançada pelo Anthony Richardson não foi culpa dele, acho que foi qual wide receiver? Teve o wide receiver dos Colts que escorregou, né? Agora, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não tô lembrando de cabeça. Foi o Granson, né? O Kylen Granson escorregou ali na rota, então não foi culpa do Anthony Richardson. Então você vê, foram 3 lances aí, foram 2 interceptações que poderiam ter sido interceptações dos Texans, que foram anuladas por faltas, e uma que foi um baita azar pros Colts. Mas um time que ainda assim conseguiu quase vencer o rival de divisão. Claro que não tem coluna de quase vitórias ali na classificação, e os Texans venceram o jogo. O Stephon Diggs apareceu bem, teve 2 touchdowns, ali foi muito acionado mais perto da endzone, é verdade. Mas, enfim, eu achei que o Anderson, o DeMeco Ryans, eu gostei da agressividade dele naquela quarta descida. E bom pros Texans que começar com uma vitória contra, na minha opinião, o maior rival dentro da divisão esse ano, sempre é muito importante. Vamos falar desse jogo logo, porque eu sei que vocês são os pervertidos que gostam do meu sofrimento. A franquia New York Giants, e eu faço aspas aqui pra quem tá assistindo no YouTube, perdeu pros Vikings por 28-6, jogando em casa, jogando em Nova York. Mas vamos começar dando os méritos pro Minnesota Vikings, uma excelente atuação ofensiva. Sam Darnold completou os 12 primeiros passes que ele tentou. Os 3 pontos dos Giants vieram num fumble sofrido pelo C.J. Ham. O Sam Darnold ainda lançaria uma interceptação, é verdade, mas no geral a partida dele foi muito boa. O Justin Jefferson não apareceu tanto, teve um touchdown longo de 44 jardas, mas fora isso foram 3 recepções para 15 jardas. Mas a equipe correu bem com a bola e segurou muito bem o ataque do New York Giants. Que segurar o ataque do New York Giants, sinceramente, não é uma grande tarefa. Mas assim, bom pros Vikings. Eu acredito que ter o Sam Darnold e não o J.J. McCarthy nesse momento não muda o teto da equipe. O J.J. McCarthy é um cara de a longo prazo, você quer desenvolver e tudo mais, e o Sam Darnold pelo menos é um veterano que sabe jogar na NFL, que tá jogando para ser titular em algum outro lugar em 2025, tá numa boa situação, foi bem protegido, tiveram boas chamadas da comissão técnica da equipe, né? Então ele tá numa boa posição, é um time de futebol americano profissional. O mesmo não pode ser dito sobre o New York Football Giants. E cara, eu não aguento mais o Daniel Jones. Eu já falei isso 1000 vezes e ele tá na minha vida desde 2019. Eu não sei como isso é possível, como ele pode continuar sendo o quarterback titular. Tudo bem, a equipe tentou muito draftar um quarterback, a gente viu lá na série da HBO, né, nos bastidores e tal. Mas não dá, cara. Ele não tem condição de jogar futebol americano profissional. Ele, acho que nem pra ser reserva ele pode mais, né? E continua as mesmas coisas. Ele não enxerga o campo, ele não tem visão periférica, ele sofre fumble, ele não é mais o mesmo atleta que ele era quando entrou no draft, ele não tem mais a mesma velocidade. E é deprimente, é completamente deprimente. A defesa também não jogou bem, é verdade, tem que se destacar isso. Você deu um drive de 99 jardas ao Minnesota Vikings, que é um absurdo. Mas, cara, o Daniel Jones não tem a menor condição. Não tem a menor condição de jogar futebol americano e... pelo menos não como titular. E é deprimente, né? Porque é uma temporada que a gente sabia que já seria jogada no lixo e vai ser mesmo, né? Eu espero que os Giants não vençam alguns jogos idiotas ali, que joguem da primeira escolha geral do draft pra quinta escolha geral do draft, né? Como foi no ano passado. A temporada passada dos Giants foi um desastre, né? Porque tava indo muito mal, era pra ter abraçado. E aí tem aquele, não, football guy, vamos jogar pra vencer e tal, não sei o que. E aí você não drafta nem o Drake May, nem o Jaden Daniels, nem o Caleb Williams. E você entra mais uma temporada com o Daniel Jones e é hora de, assim, semana 1, mas bota o Drew Lock logo, porque eu não consigo mais olhar pra cara do Daniel Jones. Não consigo. Ele conseguiu o dinheiro dele, bom pra ele. Eu não tenho condição. E assim,
o Saquon Barkley jogou muito bem sexta-feira, né? Ele não faria o mesmo no New York Giants, porque é uma das piores linhas ofensivas da NFL ainda. Os números 5 sacks é muito maximizado pelo Daniel Jones, mas ainda é uma linha ofensiva péssima e ele não teria o mesmo desempenho, né? Então, não dá pra dizer que eu senti falta do Saquon Barkley, né? Porque eu sei que o que ele fez na sexta-feira, ele não conseguiria fazer atrás dessa linha ofensiva. E tá tudo errado. Joga uma bomba lá, explode, começa do zero. Enquanto o Minnesota Vikings, bom pra eles que tem um head coach sólido, tem um elenco sólido, tem uma diretoria sólida. O mesmo não pode ser dito sobre a franquia New York Football Giants. Vamos falar agora da vitória do Miami Dolphins para cima do Jacksonville Jaguars, 20-17. Um jogo que foi atípico de tudo, né? Um jogo que acho que o placar parece muito mais próximo do que a partida realmente foi. Teve toda a questão com o Tyreek Hill antes do jogo, né? O Tyreek Hill, ele foi algemado, né? Por uma violação de trânsito. As imagens mostram, assim, o Tyreek Hill, péssimo ser humano. Nunca vou defender o Tyreek Hill. Mas claramente ali, pelas imagens, houve excesso, né? Um cara, uma violação de trânsito que termina com ele no chão, de costas, algemado, né? E o Calais Campbell, veteranaço da equipe, já foi Walter Payton Man of the Year, tentou resolver ali, foi levado junto, e maior confusão. Os dois jogaram, o Tyreek Hill inclusive jogou bem, né, mesmo superando isso. Teve uma comemoração de touchdown ali, fingindo que estava algemado, 7 recepções para 130 jardas e um touchdown. O touchdown dele foi incrível, mas foi tudo muito atípico. O calor em Miami não dá pra dizer que é atípico, né, isso sempre acontece nessa época do ano. E foram 2 turnover on downs do Miami Dolphins no primeiro tempo, eles erraram o field goal no segundo, então eles deixaram muitos pontos no campo, né? Eles tiveram muito mais jardas do que o Jacksonville Jaguars, né? Foram 400 contra 267 da equipe dos Jaguars, 8 first downs contra apenas 2 do Jacksonville Jaguars, né? Então eu acho que é um placar que engana um pouco. Eu acho que claramente o Miami Dolphins foi o time melhor, mas teve essas dificuldades. Os Jaguars defenderam bem o jogo terrestre, a equipe dos Dolphins não conseguiu aquelas corridas longas que eles normalmente conseguem, né? Mas não virou acordo do Tyreek Hill, do Jalen Waddle e do Devon Achane, né? Que é um trio muito veloz e todos eles tiveram avanços longos. Tyreek Hill teve um de 80 jardas, o Jalen Waddle teve um de 63 e o Devon Achane teve um de 39, né? O Devon Achane que é running back. Mas os Dolphins venceram um jogo, eles foram muito melhor, mas esse placar vai enganar muita gente. Enquanto o Jacksonville Jaguars, cara, eu achei que foi muito do mesmo Jacksonville Jaguars que a gente viu na última temporada. Curioso essa divisão aí 12-12 encarregadas no jogo terrestre, né? O Travis Etienne teve 12, escolha de primeira rodada da equipe, o Bigsby, eu sempre enrolo pra falar esse nome, Tank Bigsby, isso. Também teve 12, só que foi muito mais eficiente com elas, né? Algo pra ficar de olho. Mas acho que foi muito do mesmo, né? Eu gostei do que eu vi do Brian Thomas Jr. Ele teve um touchdown ali que ele cozinhou o Jalen Ramsey, feio até pro Jalen Ramsey. Mas assim, o próprio Jacksonville Jaguars também deixou pontos no campo. Teve o Travis Etienne atravessando a linha de uma jarda, sofreu o fumble, o Javon Holland forçou o fumble e o Kadu Curry recuperou, né? Mas em geral achei que o Dolphins foi melhor e foi uma partida típica. E todo esse drama adicionado aí da questão envolvendo o Tyreek Hill, né? Até a polícia de Miami afastou os policiais envolvidos na situação. Então acho que já é uma admissão de que foi uma abordagem que não seguiu o que deveria ser. E antes do jogo mesmo, o agente do Tyreek Hill tava na ESPN dando entrevista, falando do que aconteceu, então realmente foi um absurdo, mas eu não me deixaria levar muito pelo placar não, eu achei que o Miami Dolphins foi bem melhor do que os números indicam, né, do placar, e o Jacksonville Jaguars, eu, sinceramente, é um time estranho, cara, o Trevor Lawrence, pro talento dele, né, e tem alguns momentos que você vê ali o que faz dele especial, né, mas é um lance ou outro, uma parte pra botar num bom brasileiro, uma água de salsicha total, e é um time que me desagrada bastante, né. O Trevon Walker apareceu, né, primeira escolha geral da equipe,
teve um sack, 2 sacks na verdade, teve um tackle for loss também, atrás da linha de scrimmage, então bom pra ele, mas não foi uma diferença de 3 pontos, que é a diferença que acabou no placar. Vamos passar agora pela vitória do New Orleans Saints, vitória não, né, atropelo completo, humilhação pra cima do Carolina Panthers, 47-10, cara, esse é um placar que traduz bem o que foi o jogo, né, porque os Panthers não viram a cor da bola, e méritos pro New Orleans Saints que, ofensivamente, um dos melhores jogos que eu vi do Derek Carr, né, tentando passes longos, conseguindo bolas longas ali pro Rashid Shaheed, né, que teve um touchdown de 59 jardas. O Alvin Kamara foi a melhor atuação que eu vi dele em muito tempo, 15 carregadas para 83 jardas, um touchdown, parecia bem mais explosivo do que na última temporada. A defesa sufocou o ataque dos Panthers, que é relativamente fácil de se fazer, mas, cara, foi uma vergonha, né? E, assim, o Carolina Panthers é o time em pior situação na NFL. Quanto a isso, não há dúvida, porque o Bryce Young vai caminhando a passos largos para ser, talvez, o maior bust, quem sabe da década, quem sabe do século XXI, porque o Carolina Panthers subiu para selecionar o Bryce Young, né? Pagou caro pelo Bryce Young, e ele... Eu até mandei uma mensagem pra um amigo meu durante o jogo. Ele talvez seja tão ruim quanto o Zach Wilson, por exemplo. Zach Wilson, que é um cara historicamente ruim, né? Ele... não tem nada que ele faz bem nesse momento. E eu levanto minha mão, eu estava errado. Era meu quarterback favorito da última classe. Era de muita gente também. Muita gente que entende de futebol americano, especialistas que eu respeito, também gostavam muito do Bryce Young. Só que todos os problemas que mesmo a gente que gostava dele apontava no draft, porque nenhum prospecto é perfeito, né? Sempre tem alguns problemas. Todos esses estão muito maximizados, né? Porque ele parece uma criança na NFL, ele não tem altura, ele não tem habilidade suficiente pra se mover no pocket ali, escapar da pressão, o braço dele não tá sendo bom o suficiente, ele não consegue enxergar o campo. Claro que é um péssimo time e é o primeiro jogo apenas com um novo treinador, que é um cara que trabalhou muito bem com o Baker Mayfield em Tampa Bay, por exemplo, mas é muito preocupante, porque é tão ruim quanto os piores jogos do Bryce Young na última temporada. E se você torce pro Carolina Panthers, você tem motivo pra preocupar, porque... preocupar não, pra reclamar, porque é o time em pior situação na NFL, não tenho dúvida quanto a isso. Tem o pior dono da NFL e o dono não vai embora, não é tipo o clube brasileiro que tem eleição, o cara é o dono do time, não vai a lugar nenhum. Pelo menos vai ter a escolha de primeira rodada em 2025, né? Mas é um elenco desfacelado, porque mandou muito pro Chicago Bears pra selecionar o Bryce Young, mandou o DJ Moore, por exemplo, também, que era um cara importante, e ainda vai mandar uma escolha de segunda rodada no ano que vem pro Chicago Bears. A equipe tá num buraco. A equipe tá num buraco do tipo de buraco que é difícil de sair rápido. É um tipo de buraco que leva ali uns 2, 3 anos e eu sei que é muito frustrante. Eu sei por experiência própria que é muito frustrante entrar numa temporada sem nenhuma expectativa, enquanto o Saints mostrou muita força, né? Num dia que o Falcons foi mal, Saints e Bucks jogaram bem e eu, por exemplo, tinha o Falcons como palpite e muita gente tinha, mas acho que o Saints deu uma demonstração de força aqui bem interessante. Último jogo do primeiro horário, o Pittsburgh Steelers venceu o Atlanta Falcons por 18-10 em Atlanta. 18, múltiplo de 3, e você deve ter suspeitado, e eu vou confirmar, foram 6 field goals do Pittsburgh Steelers. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Chris Boswell acertou um de 57, um de 51, um de 44, um de 56, um de 40 e um de 25, então não foram field goals todos simples, né? Foram field goals, a maioria, complicados. Os Falcons tiveram um touchdown, mas os Steelers conseguiram vencer. Kirk Cousins, no primeiro jogo dele com a camisa dos Falcons, jogou como um quarterback de 36 anos, vindo de uma ruptura no tendão de Aquiles. Ele jogou, parecia lento, parecia fora de ritmo, parecia sem entrosamento com os novos companheiros, como é de se esperar, né? Um cara nessa situação, e os Falcons foram muito mal. Méritos para a defesa do Pittsburgh Steelers, que é uma defesa muito forte e continua sendo muito forte. O TJ Watt teve um lance lá que forçou um fumble e conseguiu ele mesmo recuperar. Teve 2 tackles atrás da linha de scrimmage, jogou muito bem. Os Steelers que tiveram problemas no ataque também, né? O Justin Fields foi o titular,
O Russell Wilson, que foi nomeado como titular, mas o Russell Wilson se machucou, sofreu uma lesão na panturrilha. E o Fields não fez nada pra agarrar essa posição de titular. Ele completou 17 de 23 passes, mas passes ali em nível de dificuldade bem baixo, né? Tanto que a média dele, 6,8 por tentativa, é bem baixa. Ele correu 14 vezes com a bola. Foi basicamente o quarterback que a gente viu no Chicago Bears nos últimos anos. Ele que tem essa oportunidade, caiu no colo dele por conta da lesão do Russell Wilson. E nesse primeiro jogo ele não soube aproveitar, né? E os Steelers também, a mesma coisa de sempre. Um ataque extremamente conservador. Decisões de campo extremamente conservadoras. Mas é um time que tem uma defesa muito boa. É um time sólido. E consegue vencer com 6 field goals. É um absurdo. Cousins, as 2 interceptações que ele lançou foram horríveis. E foi um jogo muito feio, pra ser bem sincero, né? Esse jogo não foi nada agradável de se assistir. Vamos para os jogos da segunda janela de horários. Lembrando que ainda tem a parte 2 desse podcast. Se você estiver escutando no Spotify e aplicativos de podcast, no YouTube é tudo no mesmo vídeo. Vou falar sobre o Sunday Night Football na parte 2. E mais importante, Eagles e Packers, o jogo de São Paulo. O evento como um todo, vamos contar bastidores, eu e o Henrique Bulho do Pro Football. Uma aventura lá que a gente se envolveu durante a partida. Foi tudo sobre o evento, dentro e fora de campo, então não deixe de escutar. Os Bucks atropelaram o Washington Commanders 37-20. Jogo muito bom do Baker Mayfield, um jogo muito bom da dupla Chris Godwin e Mike Evans. Mike Evans fez um touchdown absurdo, ele ainda é um wide receiver excepcional de primeira prateleira, se você considerar Justin Jefferson, Tyreek Hill. Segunda prateleira, terceira prateleira talvez, mas top 10, top 15. O Chris Godwin, que eu acho que ele não se tornou o jogador que em determinado momento ele parecia que ia se tornar, mas ele fez um jogo muito bom, muitas recepções em terceiras descidas, né? E a defesa conseguiu manter ali tudo na frente dela, mesmo com o Jaden Daniels foi o melhor dos quarterbacks calouros, né? Que não é muito que se elogiar nesse domingo, mas ele completou 17 de 24 passes, como eu falei, tudo muito achatado ali, passes curtos e tal, mas ele foi muito bem correndo com a bola, né? Se a equipe conseguiu 20 pontos, foi muito pelo que ele fez como corredor. Foram 16 carregadas para 88 jardas e 2 touchdowns, né? Claro que te preocupa um pouco, porque ele não é um quarterback tão forte assim, né, fisicamente, ele levar tantos tackles, né? E ele também não é bom fazendo slide, né? Que é aquele negócio de deslizar para se proteger. É algo que ele vai precisar trabalhar bastante, mas não foi uma atuação. É um time com pouco talento do Washington Commanders. A defesa, quando saiu o Montez Sweat e o Chase Young, perdeu totalmente ali a força na linha defensiva. O Baker Mayfield basicamente não foi tocado nesse domingo. Mas os Bucks meio que uma atuação daquelas de tipo, todo mundo botando Falcons como favorito na divisão, né? E o Buccaneers, eu venci essa divisão, venci um jogo de playoff, ainda tô aqui. Basicamente as mesmas peças. E foi uma atuação muito boa do Tampa Bay Buccaneers. O Los Angeles Chargers venceu o Las Vegas Raiders por 22-10. Um jogo que não foi daqueles de mostrar pro seu amigo que você quer convencer a assistir futebol americano, porque foi um jogo bem feio, reestreia do Jim Harbaugh na NFL, e jogou como a gente espera um time do Jim Harbaugh, né? Correu com a bola bastante, 176 jardas no total, foi bem conservador no ataque aéreo, o Justin Herbert não arriscou muita coisa, e claro que a equipe não tem o talento na posição de wide receiver, mas foi ali chutando field goal, e no final ainda conseguiu um touchdown com o Led McConkey, né? O wide receiver calouro, mas os Raiders que tem mais talento no ataque do que tirando a posição de quarterback, do que os Chargers, mas muitos erros. Teve um fumble absurdo do Gardner Minshew, né? E a equipe teve uma chance ali de sonhar com uma virada, né? Mas numa 4ª-1 no campo de ataque, perdendo por 6 pontos, com 7 minutos pro fim, eles vão para um punch. Que na jogada anterior, eles também numa 4ª-1 chutaram um field goal na linha de 14 jardas do campo de ataque, né? Então, Antonio Pierce ali sendo extremamente covarde. É bem questionável a decisão de ter mantido ele no cargo. Eu não fui fã e não sei se ele é o cara pra isso, né? Foram decisões bem estranhas, mas o Gardner Minshew não é bom o suficiente. Até acho que, tirando esse fumble ridículo, eu não achei que ele jogou mal, achei que ele jogou bem, mas
cara, é outro time água de salsicha, Las Vegas Raiders. Chargers, eu até tava brincando com o João durante o jogo, né, falando, ainda bem que não dá pra avaliar o Justin Herbert ainda esse ano, né, eu defendo muito o Justin Herbert, né, mas eu não gostei do que eu vi, não, assim, eu entendo a situação e tal, mas uma coisa que, e eu já falei isso antes sobre o Justin Herbert, que eu acho que ele tem talento suficiente pra meio que transcender os problemas dele, ao redor dele, e ele não impõe uma personalidade ao time, ele é um cara mais introvertido e tal, e tudo bem, mas acho que em campo ele precisa elevar um pouco mais o time, mas é difícil elevar um ataque com Hayden Hurst, Quentin Johnson e Ladd McConkey como os principais alvos, né? E o grande ponto do jogo acabou sendo a briga entre Joshua Palmer e Jack Jones no final. Os dois foram ejetados, mas é isso, foi um jogo bem feio de futebol americano. O Seattle Seahawks derrotou o Denver Broncos por 26-20, um jogo bizarro, um jogo que os Broncos forçaram 2 safeties. Teve um momento ali que tava 10-6, se eu não me engano, e eram 4 pontos de safeties do Denver Broncos, e o que não acontecia desde 2017, o mesmo time com 2 safeties numa só partida. Mas o Bo Nix, quarterback calouro da equipe, foi muito mal. Lançou 2 interceptações, foi muito confundido pela defesa do Mike McDonald, que já deu pra ver algumas coisas parecidas com o que ele fazia em Baltimore, apesar do elenco ser bem diferente. Eu achei que a secundária do Seattle Seahawks jogou muito bem. E o ataque, o Dino Smith começou vacilante, mas o resto da partida ele foi muito bem. O Kenneth Walker jogou muito bem. O Tyler Lockett teve uma recepção muito bonita no final da partida, numa conversão ali que deu basicamente a vitória ao Seattle Seahawks, né? Foi ali Foi... em quantos minutos pro fim? Foi um minuto. 1 minuto e 48. Uma recepção bonita do Tyler Lockett, ele que jogou bem. O Jackson Smith e Njigba também teve uma recepção legal, apesar do trio, né, também com o DK Metcalf. Os dois não apareceram tão bem, o DK Metcalf e o Jackson Smith e Njigba, mas eu achei que o ataque do Seahawks fez o suficiente e assim, o Broncos, um jogo bizarro, né, como você tem 4 pontos de safety e teve um touchdown que foi o Bo Nix correndo com a bola, até algo interessante, eu achei que ele mostrou um pouco mais de mobilidade e velocidade correndo com a bola do que eu esperava, né, mas é um time muito carente de talento e não tem mágica que o Sean Payton possa fazer ofensivamente que possa mascarar as deficiências desse time. Mas o Seahawks, eu sei que tem muita gente que acredita no Seahawks, não é exatamente o meu caso, mas eu gostei do que eu vi da defesa da equipe e enfim, ainda acho que não é um time bom o suficiente, não acho que são 2 times que não vão ser relevantes. Mas foi um jogo meio bizarro. A segunda janela de horários não foi tão boa, né? Eu não escondo nada de vocês aqui, não. Não foi uma... É tipo pizza, NFL, né? Até quando é ruim, é boa. E foi essa segunda janela de jogos da NFL nesse domingo. Pra encerrar esse segundo horário, o Dallas Cowboys venceu com tranquilidade o Cleveland Browns por 33-17. Um jogo que o último quarto inteiro foi basicamente de garbage time, tanto que os Browns... perdendo, eles fizeram uma campanha super longa ali, claramente um treino de luxo num jogo da NFL, mas os Cowboys que agora tem Dak Prescott de contrato novo, 4 anos, 60 milhões de dólares por temporada, 240 milhões de dólares e, assim, é a segunda vez que o Dallas Cowboys erra na renovação de contrato com o Dak Prescott, né? E eu sei que muita gente não gosta do Dak Prescott, eu acho que ele é um bom quarterback, não tão ruim quanto muita gente fala. Só que o timing das renovações foram ruins, tanto lá atrás quanto agora, porque os Cowboys foram esperando e foram dando poder de barganha ao Dak Prescott. E foi exatamente o que aconteceu de novo, porque a equipe foi esperando, ele tem uma cláusula no contrato que ele não pode receber a franchise tag na próxima off-season, então ele chegaria no mercado aberto, e você pode desgostar do Dak Prescott, ele foi um cara que foi o segundo colocado para MVP na última temporada. Ele é um bom quarterback e tem capacidade de jogar em alto nível. Ele deixa a desejar em vários momentos, é verdade, mas você não deixa um cara desse nível ainda no auge da carreira ir embora. E com essa arma na cabeça, você tem que transformar ele no quarterback mais bem pago da NFL com uma margem de 5 milhões de dólares por ano, né? Superando o Joe Burrow, que é muito mais do que você deveria pagar no Dak Prescott, né? E se você tivesse resolvido isso na última off-season, você não estaria passando por isso agora. Você teria economizado muito dinheiro.
provavelmente teria custado $50 milhões por ano, se você faz isso na última off-season. Mas os Cowboys esperam e é mais um erro, né? Assim como o outro contrato dele, também pagaram mais do que deveriam, porque demoraram muito até acertar a renovação, né? Então o Cowboys tem esse problema, né? Teve o Sid Lamb em campo também, que outro cara que teve uma disputa contratual, jogou bem também. Mas os Browns, a história é que o Deshaun Watson não tem condições. Tem aquele contrato absurdo, tem todo o investimento em escolhas que a equipe mandou para Houston, e é um dos maiores erros que um time cometeu na história da NFL, né? E isso antes de entrar na parte extracampo, né? Dar todo esse dinheiro e tornar a face da franquia um cara que tem 30 acusações por abuso sexual, né? Que é um absurdo. Os Browns brigaram muito para ter o Deshaun Watson, conseguiram, e ele é um desastre completo. Um dos piores quarterbacks titulares na NFL, que tem um salário aí de 45 milhões, 50 milhões, agora não lembro exatamente o número, garantidos por temporada. Tem mais 3 temporadas, se eu não me engano, no contrato dele, 3 ou 2, e vai ter uma hora que você vai ter que tomar uma decisão muito dolorosa de colocar o James Winston, porque o Deshaun Watson não tem a mínima condição. E esse time não é bom, é um time que claramente você vê esse elenco, você vê um elenco que não teve um monte de escolhas de primeira rodada nos últimos anos que foram na troca, né? E começam a aparecer muitos buracos. E é desastroso. É desastroso ver o Deshaun Watson em campo. E eu, sinceramente, eu via muita gente falando, porque ele teve uma sequência boa ali no ano passado, quem sabe ele constrói a partir disso. Não, ele não teve sequência boa nenhuma. Ele teve sequência menos pior. E ele estabeleceu uma régua tão baixa como o quarterback do Cleveland Browns, que ele jogando um ok, parece que ele estava jogando bem, mas a verdade é que ele não é nem sombra do quarterback que ele foi antes de todos esses problemas, e nem vai ser. Os Browns vão ter que engolir seco e vão ter que se desfazer dele, engolir um cap hit gigantesco, assim como os Broncos fizeram, porque ele é tóxico, ele envenena o time. E assim, de novo, tô falando pelo desempenho em campo, né? Isso piora ainda mais com tudo que ele fez fora de campo. Mas enfim, vamos para a parte 2 agora. Eu falarei sobre o Sunday Night Football no começo, falarei um pouquinho sobre a semana 2 da NFL também, e depois vou conversar com o Henrique Bulho do Pro Football sobre todos os bastidores e tudo que cercou o jogo da NFL no Brasil. Então escuta lá, vai estar logo depois pro pessoal do aplicativo de podcast, no YouTube vai estar no mesmo vídeo. O Detroit Lions derrotou o Los Angeles Rams por 26-20 na prorrogação no primeiro Sunday Night Football da temporada. Um jogo que foi mais duro, mais brigado do que o esperado. Eu imaginava um jogo ali de 35-28, 35-31, 42, sei lá, muitos pontos. Mas a gente viu ataques mais modestos, né? As duas defesas jogaram bem, na minha opinião. Os Lions, que não escutaram o Maestro Júnior, não giraram a faca quando eles estavam vencendo por 17-3 no terceiro quarto, deixaram os Rams voltarem na partida, viraram o placar, chegaram a fazer 20-17 ali com 4 minutos pro fim. Os Lions conseguiram empatar, levar pra prorrogação, receberam a bola de volta, quer dizer, receberam a bola a primeira vez na prorrogação, que na temporada regular, se o primeiro time que recebe a bola faz o touchdown, acaba o jogo, ao contrário dos playoffs, que os dois times têm oportunidade. Os Lions marcharam o campo e fizeram o touchdown com o David Montgomery, fecharam a partida 26-20. Primeiro, a regra da prorrogação. Eu não tenho problema com essa regra da prorrogação na temporada regular, porque você não quer estender muitos jogos na temporada regular. E outra, o Rams estava com a defesa em campo. Tudo bem, é um pouco injusto, mas o futebol americano não é feito... A NFL não é feita para ser justa, a NFL é feita para ser divertida. Por isso que a NFL é a liga esportiva mais rica do mundo, por isso que tem 17 jogos, que é o número ímpar, por isso que quase metade dos times vão aos playoffs, é por entretenimento, né? E a defesa dos Rams, de novo, a defesa dos Rams estava em campo, poderia ter parado os Lions, não conseguiram, e aí paciência, mas nos playoffs tudo bem. Na temporada regular, eu não tenho muito problema com essa regra. Eu imagino que o torcedor dos Rams tem bastante hoje, mas eu, sinceramente, não tenho problema, né? E acho que esse jogo, os Rams, tudo bem, perderam a partida e tudo mais, mas
mostraram muita, de novo, eu sempre falo isso aqui, eu odeio essa palavra, resiliência. Mas principalmente o Matthew Stafford, né? Porque teve a lesão do Puka Nacua, que machucou o joelho e não voltou. Voltou por uma jogada e duas, ou sei lá, e depois saiu da partida. Tackles titulares machucados, left guard machucado, e o Stafford ainda assim foi incrível. Eu não vou muito mais nessa história de o Matthew Stafford é subestimado. Eu acho que hoje em dia ele é estimado da forma correta. Porque na época dos Lions ele era subestimado. Porque ele era um quarterback muito bom, top 10, jogando num time ruim. Nos últimos anos com os Rams, né, desde que ele foi pros Rams, ele teve times melhores e acho que ele tem a reputação mesmo de ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, né? E é por jogos como esse, porque é o que o franchise quarterback de alto nível faz, né? Quando ele compensa problemas, né? Eu imagino que... Eu penso quarterbacks assim, eles dão uma margem de erro maior ou menor ao time, né? E com o Matthew Stafford, você perde seus 2 tackles titulares, você perde seu principal wide receiver da última temporada e você ainda leva o jogo pra prorrogação, porque o Matthew Stafford dá uma margem de erro gigante. Patrick Mahomes dá uma margem de erro do tamanho do oceano, ele compensa muita coisa. O Daniel Jones não tem margem pra erro, muito pelo contrário. Ele é o erro. Eu não quero mais falar sobre o Daniel Jones, e acabar saindo de mim involuntariamente, né? Mas o Stafford, ele colocou o time no jogo, passe sem olhar, passe sob muita pressão. A conversão dele na terceira descida, no drive do touchdown dos Rams, foi absurda. Foi absurda, um grande jogador. O Goff, a margem de erro é menor. Ele não fez um grande jogo, e até por isso que a partida foi apertada, foi pra prorrogação, porque teve uma interceptação muito ruim que ele lançou, ele teve interceptação dropada também. Em geral, não foi uma boa partida da equipe, do Jared Goff. A equipe correu muito bem com a bola, conseguiu gerar bastante pressão no Stafford, mas não conseguiu de fato os sacks, né? Isso é muito mérito do Matthew Stafford. É o que eu falo sempre no podcast, né? Sobre quarterback ser muito responsável pelas pressões. Se você tira o Matthew Stafford e bota um quarterback que segura mais a bola, que não consegue se proteger tão bem, acho que poderiam ter sido uns 5, 6 sacks, né? O Aidan Hutchinson tava fazendo o que queria contra os tackles reservas dos Rams, mas os Lions conseguiram vencer porque é um time mais talentoso no geral, né? Do goleiro ao ponto esquerdo é mais talentoso, por mais que o Stafford seja mais quarterback que o Jared Goff, mas a linha ofensiva dos Lions é muito forte. E eu nem achei que a defesa dos Rams jogou mal, eu achei que a defesa dos Rams jogou bem, conseguiu ali gerar alguma pressão no Jared Goff, teve interceptação, e é uma defesa que eu nunca entrei nessa história de que vai ser uma das piores defesas da NFL. Eu achava que eles tinham suficiente na linha defensiva ali pra conseguir ser pelo menos competitivo, e eu achei que eles foram isso nesse domingo, mas muita lesão. Você perde 3 titulares da linha ofensiva e o seu wide receiver número 1 da última temporada. É muito pra você compensar. Cooper Kupp jogou muito bem, 14 recepções, 110 jardas, parecia aquele Cooper Kupp de 2022 mesmo. Tyler Johnson, né, jogou muito bem, teve uma recepção absurda de 63 jardas, que foi importantíssima, e foi contra o ex-companheiro de time dele, né, o Carlton Davis, que também jogava no Tampa Bay Buccaneers. Mas vitória importantíssima dos Lions num jogo que é um jogo que pra mim pode ser a final da NFC. Claro que vai depender dos Rams ficarem mais saudáveis e tem muita coisa pra acontecer, mas eu não ficaria surpreso se essa for a final da NFC. Vamos passar agora pra minha conversa com o Henrique Bulho do Pro Football. Vamos falar sobre tudo relacionado ao jogo de sexta-feira da NFL. Ao longo da semana a gente fala da semana 2, destaques da semana 1, vão ter 2 episódios do podcast Cara dos Esportes essa semana de NFL, vai ter mais um de NBA, e se você acha que a minha voz tá parecendo de gripado, eu tô gripado mesmo, e provavelmente é por conta do vento frio, do sereno, sexta-feira lá em São Paulo, aí você vem pro Rio, clima seco, mais de 30 graus, e aí destrói a vida de quem tem rinite alérgica. Então é isso, pessoal, espero que gostem dessa próxima parte que eu botei no YouTube no domingo mais cedo.
E vamos lá. Vamos falar agora sobre a NFL no Brasil, bastidores, histórias, temos histórias pra contar. O jogo em si, a análise do jogo em si é o menor. A gente quer falar mais sobre o evento. E eu trouxe aqui um convidado especial, um cara que obviamente eu conheço o trabalho dele há muito tempo, mas aleatoriamente nos conhecemos pessoalmente alguns meses atrás em um evento de pôquer. Ele joga muito melhor do que eu, obviamente, mas também viciado no esporte da mente. A gente se conheceu, falamos de marcar uma participação aqui no podcast Cara dos Esportes, e eu acho que chegou o momento perfeito que a gente se encontrou lá no jogo, conversamos bastante. Henrique Bulho, do Pro Football, fazendo... Assim, eu acho que é um momento propício pra rolar esse crossover, Henrique, porque a gente vem de uma sexta-feira histórica pro Brasil, que eu tinha expectativas altas pro que seria esse evento, e superou totalmente. Acho que eu não antecipei o êxtase que eu ficaria, a animação. E eu senti que foi um sentimento compartilhado por várias pessoas com quem eu conversei dessa nossa bolha, produção de conteúdo de NFL. Basicamente o sentimento era, primeiro tempo, eu só senti e só consegui pensar no jogo mesmo, terceiro quarto, último quarto. Você vai por essa linha também, Henrique? Cara, primeiro, bom dia, todo mundo tá ouvindo, nos vendo. Eu acho que sim. Eu acho que essa sensação de anestesia que a gente ficou, ela foi meio compartilhada, sabe? No sentido de que todo mundo que tava ali, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que a gente encontrou ali, que a gente vê constantemente em vários eventos, a gente conversa, todo mundo tinha dimensão do que tava acontecendo, mas ao mesmo tempo, era uma parada que a gente demorou tanto tempo pra ter, que a gente quis há tanto tempo, que no momento em que chegou aquele dia, aquela hora, aquele jogo, cara, a gente tava tendo uma dificuldade muito grande de processar o acontecimento, sabe? Você chega lá no estádio, aí você vê um estádio super lindo, super bem preparado, você vai encontrar seus amigos da imprensa, você começa a ver uma galera que você acompanha na internet, e aí de repente os caras estão lá jogando, estão treinando, sabe? Você entra numa catarse que é difícil de sair, cara, de coração. Tudo que envolveu o evento, acho que tudo que envolveu esse dia, não só uma realização pessoal minha, sua, de todo mundo, não só uma realização pessoal do fã da liga, mas que eu acho que, tipo, começa hoje, o primeiro domingo de temporada, a gente vai viver isso pela temporada inteira. A gente vai lembrar desse dia pela temporada inteira, né? Pela vida inteira, eu diria, sinceramente. Fácil. Porque foi realmente incrível. A gente tem uma história legal pra gente contar. Eu e o Henrique, uma aventura que a gente teve pré-jogo. Eu quero começar pelo evento do lado de fora, depois entrar pra dentro do estádio. E eu concordo que o estádio tava lindo e tava muito bem preparado pro jogo. Mas começar pelo evento do lado de fora, Henrique. Eu acredito que você chegou bem mais cedo do que eu. Sim. Eu cheguei por lá por volta de umas 6 horas. Primeira coisa, anda-se muito até chegar, principalmente na área da imprensa. Senhor amado. Se anda muito, cara. Uma caminhada muito grande que eu acho que não tem muito jeito, né? Porque você tem um estádio e todo evento esportivo é algo que você tá preparado, que você vai andar muito, né? E anda-se muito porque você basicamente descia na estação lá do Corinthians Itaquera e você saía ali, atravessava a passarela e você tinha que dar a volta, né? E o pessoal que tava indo pro estádio com ingresso e tal, dava uma volta considerável. A gente da imprensa basicamente dava uma volta inteira no estádio, uma subida boa até a gente passar ali pela área da credencial. Ali realmente eu fiquei muito cansado. Eu fiquei o dia inteiro... Eu tava com frio e suando, porque eu fiquei me movendo o dia inteiro, mas aí suava, mas aí batia um vento muito frio e tal. E, enfim, o que eu queria destacar nessa parte é que eu achei muito bem seguro. Em nenhum momento eu senti insegurança, eu achei que tava bem policiado, eu achei que a vibe tava legal. Nesse ponto, claro, tirando... Acho que não tem muito o que fazer, né, porque tem a distância do estádio pra estação, mas eu achei que foi bem organizado. Esse é o meu ponto. Não teve... Alguns voluntários... Eu não sei se eram voluntários. Alguns funcionários ali não sabiam direito indicar pra onde eu tinha que ir da imprensa. Isso é um ponto negativo, mas... É um ponto pequeno. Mas eu achei que tava bem organizado do lado de fora. Você teve a mesma sensação? Tive. Eu acho que
Eu pelo menos tive sorte, porque a região do estádio pela qual eu cheguei, ela já era muito perto da imprensa, então eu acabei evitando essa caminhada. Mas assim, eu fiquei muito tempo fora do estádio. Fiquei bastante tempo gravando, fiquei bastante tempo junto com meus amigos do On The Clock, a gente tava fazendo umas gravações pra gente produzir conteúdo também. E eu concordo com essa impressão que você teve. Eu concordo com isso que você falou, de que em momento algum, mesmo eu estando com equipamento, mesmo eu... Pô, vou ser sincero, eu tô com menos de 1,70 m, não sou o cara mais ameaçador do mundo. Mas mesmo nessa condição física, vamos dizer assim, em nenhum momento eu me senti ameaçado de estar ali. Acho que muito seguro, muito bem definido. Acho que o pessoal da organização, não diria que fez um trabalho ruim, acho que tem pontos a melhorar, como você mesmo citou, mas eu também não senti que dificultaram o trabalho de ninguém nesse ponto, sabe? Eu cheguei lá perto das 4 da tarde, acho que vamos pontuar uma coisa. Cheguei lá perto das 4 da tarde, já tinha muita gente. E o jogo começava às 9, o portão, a previsão de abertura que eles mesmos deram no local era de abertura às 5h30, e já estava lotado. Assim, bastante gente que já estava ali esperando, já estava ali tomando uma cerveja, já estava ali aproveitando o ambiente. E nesse ponto as coisas ainda não estavam organizadas, sabe? Mas mesmo assim o pessoal que estava lá, os funcionários, eles fizeram um bom trabalho sabendo lidar com isso, sabendo controlar a fila, sabendo filtrar quem podia passar dentro do estádio ou não, sem criar grandes problemas também. Então acho que fila não tem como, né, cara? Brasileiro é uma fila. Eu não consigo entender o porquê. Mas nesse ponto de organização e segurança, pra mim, muito positivo também. Só uma coisa que eu até queria te perguntar, você chegou um pouquinho mais tarde. Se a caminhada saindo do metrô e indo até o estádio estava muito tranquila também. Porque ali a região de Itaquera realmente não é a região mais segura de São Paulo, né? Cara, assim, você passava do ponto que entrava o público, né? E aí você tinha que ir pra uma área que realmente não tinha movimento. Mas eu também tinha policiamento e, assim, literalmente não tinha ninguém, né? Só quem tava passando ali era jornalista. Tanto que eu fui andando com um amigo, um cara que eu conheci, agora eu considero um amigo, do Correio Brasiliense, né? E não tinha ninguém, mas eu também não me senti inseguro, não. Eu achei que foi legal. Talvez se eu tivesse descido na outra estação, eu teria andado menos. Só que também eu tava com um amigo que ia pro jogo, né? Então eu desci com ele. E pra quem não foi, né? Basicamente você tinha uma primeira barreira que você passava ali por um detector de metais e tal. Ali tinha uma fila. E aí você entrava na área do estádio, né? Você não passou na catraca ainda. Você tava na área do estádio, que é algo que a NFL queria bastante, né? Foi uma prioridade na escolha da Neoquímica Arena, né? Ter um espaço ali com bares, food truck, tem algumas ativações e tinha lojas e tal. Foi basicamente o que impediu o jogo de ser realizado no Allianz Parque, porque ele não tem esse espaço nos arredores, né? Então foi ali que o pessoal se concentrou antes do jogo, antes de atravessar a catraca ali, né? E o pessoal se encontrando, não sei o quê. Ali eu achei que foi um dos principais problemas, porque relatos de muita fila pra comprar as coisas. E eu diria que é o principal ponto negativo, eu diria, da organização do jogo. Relato de gente que ficou 1 hora na fila pra comprar uma coisa, e cerveja quente. A comida, sinceramente, não parecia... Pra gente da imprensa foi ótimo. Não, maravilhoso. Nas lanchonetes não parecia ser, assim... Tá todo mundo preparado pra pagar caro nesse tipo de evento, né, Henrique? Evento internacional, evento esportivo e tal. Você sabe que você vai levar uma facada, né? E eu achei que, ainda assim, se você vai pagar R$40 num sanduíche fraco, pelo menos uma fila um pouco menor, né? E nesse ponto, eu acho que as críticas são justas, né? Porque, por exemplo, um amigo meu ficou 1 hora pra comprar cerveja. Pô, isso não... Acho que um próximo jogo tem que ser um ponto de ênfase da NFL melhorar essa experiência ali nos arredores do estádio, porque foi bem fraco. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente não encarou essa fila, né? O pessoal da imprensa, a gente realmente tem uma facilidade, tem um espaço pra gente, é tudo muito bem preparado. Mas era possível ver que tinha muita gente sofrendo com isso, né, querido? Tinha filas que, inclusive, estavam atrapalhando o nosso trabalho, de certa forma, que a gente queria passar pros lugares e as pessoas estavam na frente. Claro que não é culpa das pessoas, é muito mais um ponto a se melhorar na organização do evento. Mas eu também saí de lá pensando isso, mas eu também saí pensando com uma outra coisa, saindo na conversa com um amigo meu.
se essa foi a única coisa durante um evento inteiro que atrapalhou a experiência de um fã, então eu acho que a gente pode tratar isso como positivo. Sim, sim. Claro que eu não tô defendendo de jeito algum, eu acho que isso é um ponto a ser melhorado. E ontem, inclusive, eu ouvi muita gente criticando também essa questão das filas já quando a gente tava no NFL Experience, e o pessoal falando que teve muita dificuldade, que a cerveja tava quente, como você mencionou. Então, todas essas coisas são pontos a melhorar. Nunca vai ser perfeito. Mas se esse é o maior problema, eu acho que a gente teve uma boa organização. E sendo muito sincero contigo, principalmente nessa parte em volta do estádio, em que tinha as ativações da liga, tinha food truck, eu senti que a organização dos funcionários lá dentro ela tava boa. Os funcionários tinham total consciência de quem podia passar, quem podia acessar tal lugar, de como faziam isso. E esse ponto em específico eu senti que eles estavam muito bem preparados. Talvez por fora realmente, algumas coisas eles poderiam ter feito melhor. Mas dentro do estádio, a partir do momento que eles passam da barreira, a partir do momento que você acessa a área externa do estádio, ali eu acho que estava todo mundo muito bem organizado. Concordo. E o que eu acho que aconteceu também, de repente, foi pelo layout da entrada, eu acho que se afunilou muita gente no mesmo ponto do lado de fora, né? E aí acho que eles não estavam preparados para esse volume, né? E concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que se esse é o ponto negativo, pô, claro, todo evento vai ter positivo e negativo. Eu acho que é um evento que você conseguiu se locomover bem, né? Foi um pouco vagaroso para sair, mas o metrô atendeu muito bem e tal. Você se sentiu seguro, o jogo foi ótimo. Se o problema foi esse, eu acho que se passa com cores bem positivas, né? E Concordo. antes de entrar, assim, já entrando, né? Porque a gente já estava acessando a gente como imprensa, né? A gente entra por um elevadorzinho ali que sobe, né? A sala de imprensa era no 3º andar, se eu não me engano. O 9º andar era a tribuna de imprensa de onde a gente assistia o jogo, né? E ali eu tava esperando o elevador, encontrei 2 pessoas. Primeiro o De La Coleta, que ele fazia live com um Golinho, o cara que, pô, todo mundo conhece aqui, canal Zona FA e tal. Deu um abraço nele. E a outra pessoa que tava lá esperando o elevador era simplesmente Roger Goodell. Roger Goodell tava do meu lado lá e eu... Caraca, eu meio que congelei. Se você congelou, eu meti o holy shit do seu lado. Porra, completamente em choque. Eu tô muito arrependido porque eu encontrei... Vai ter uma segunda vez que a gente encontra o Roger Goodell, né? E vai ser parte da nossa história aqui. Eu fiquei muito arrependido de não ter pedido uma selfie, porque eu sinto que ele estaria num modo tenho que agradar o público brasileiro, ele não seria babaca, imagino. Ele tava com 4 seguranças. Isso em qualquer lugar do mundo ele vai andar com um monte de segurança, então não é do Brasil e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que foi o momento que eu fiquei, caralho, o que minha vida me levou, né? Onde eu cheguei aqui, eu tô com o Roger Goodell. Mas aí eu subo lá o elevador, aí eu encontro o Henrique, encontro o Felipe, o quarterback, um monte de gente, cara. É o Bellatini do canal Toque Passa, um monte. Foi muito legal ver todo mundo, o PP do Endzone e tal. E aí chega, na minha opinião, Henrique, eu sou gordo, então, por favor, né? O destaque da estrutura pra imprensa, que foi o refeitório da imprensa. Que a gente chegou, tava tendo lanche, estavam distribuindo uns sanduíches e tinha umas empadinhas espetaculares, tinha sopa pra quem queria, tinha salada e tal, tinha um monte de bala, doce e tal, refrigerante liberado, tudo com fartura. E aí, beleza, eu comi, lanchei, tava morrendo de fome, não tinha comido nada naquele dia. A única coisa que eu tinha comido tinha sido creme cracker no voo da Gol do Rio pra São Paulo. E aí, depois eu comi, tava bem, aí tava lá na tribuna. Aí me falaram, pô, serviram um jantar, tá muito bom o jantar também. Aí eu falei, pô, vou ter que ir lá jantar. Você chegou a comer o rosbife? Cara, cheguei. Eu comi absolutamente tudo que tava lá. Muito gostoso o rosbife. Caraca, assim, era tipo um rosbife com molho madeira, né? Acho que era molho madeira, né? E, era. Aí tinha batata gratinada, tinha salmão, tinha umas massas lá. Então, cara, nesse ponto, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu comi pra cacete, né? Porque no intervalo eu ainda voltei e comi um pouquinho mais. Mas eu achei que... Eu sou jornalista, porra, há mais de 10 anos, né? E já cobri muito evento. Foi o melhor buffet pra imprensa num evento que eu já vi. Cara, eu vou deixar aqui um elogio muito sincero e muito honesto pra organização desse ponto, porque não foi só na arena durante o jogo, não, tá?
No dia anterior, nas coletivas, lá no treino dos Packers, CTJ em greve e tal, tinha um coffee break ali também que tava sensacional. Muito mais simples, tá? Muito mais simplesinho, mas ainda sensacional. E eu não estava na Arena Corinthians na quinta-feira, tinha um outro membro da minha equipe lá, mas os relatos que chegam é que apesar da comida estar muito boa, a desorganização dentro do evento na Arena Corinthians estava muito grande. Não posso reclamar isso do CT dos Packers, foi tudo muito bem feito, muito bem organizado. Agora, a sensação que eu tive de chegar no refeitório da imprensa, de ver tudo aquilo aberto, de pegar a hora que eu quisesse. Meu irmão, o que eu fiz ali na sessão de doce, você com o Barkley não fez com os Packers, velho. Na boa. No fundo do meu coração. Mano, é o melhor muffin que eu já comi. Muffin muito bom mesmo, bom pra caralho. Porra, tava absurdo, velho. Absurdo. Aí tu virava, tinha umas tortas que tava absurda. Sim. Sobremesa tava bom. Aí tu olhava pra geladeira, tu podia pegar o que tu quisesse, tinha tudo que tu quisesse beber. Eu não comi muita coisa dos lanchinhos antes, mas na hora que eu fui jantar, pelo amor de Deus, eu nunca comi uma carne tão macia na minha vida, velho. Bizarro, a carne tava muito boa, cara. E aí eu tava trocando ideia com os beat writers dos Eagles, os caras falando que, mano, claro, todo jogo da NFL é muito bem montado para Xbox, mas não tava, tipo assim, tava acima das expectativas deles, sabe? O salmão, você passava a faca e cortava assim, reto, lindo da primeira vez. A mesma coisa a carne. Aí os molhos absurdo, torta absurda. Mano, tava muito bom. Tipo, o que eu comi ali, repito, sem comparar com fez com os Packers. Porque a gente ficou o dia inteiro lá fora, velho. Então a gente chegou lá, a gente sabia que era uma oportunidade de uma vez de vida, a gente ia amassar. Sim. Foi o que a gente fez. E sem vergonha nenhuma. Tipo, NFL, por favor, faça outro jogo. Eu não quero ver os times, eu quero comer. Sim. Ponto. Mas vou ser bem sincero, os gringos estavam atacando mais do que a gente. Porque não, caralho. Porque eu vi de gringo saindo durante o jogo e voltando com aquele pratinho de papelão, com comida, é brincadeira. Porque os caras estão mais sensíveis. Os caras estão mais acostumados a ver o jogo, a gente queria ver cada segundo. Apesar de eu ter perdido o touchdown do AJ Brown no início do segundo tempo, porque eu tava comendo no intervalo. Mas os caras estavam destruindo mesmo, sem pena. E, cara, realmente foi um ponto legal. O setor da imprensa também tinha uma vista muito boa pro gramado. E tinha muito espaço. Tinha lugar marcado, mas dava pra você se mover porque tinham vários assentos livres, né? Então, nesse ponto também foi bem legal. E agora, acho que a gente tem que falar sobre um assunto que é o que tem mais repercutido na imprensa dos Estados Unidos, que é a questão do gramado. E eu vou ser bem direto. É uma baita de frescura misturada com um preconceito que grande parte do público americano já tinha em relação à realização do jogo do Brasil. O pessoal tava escorregando mesmo. Do estádio, eu não tive a sensação que foi... Pelo que eu vi que o pessoal tava tweetando, eu não vi os tweets, eu vi os prints dos tweets, né, obviamente. Não tive a impressão que foi um fator tão grande assim. E senti que no segundo tempo o pessoal já tava mais com as travas apropriadas e tal. E foi até uma postagem do J.J. Watt, que ele é um dos donos do Burnley, né? Ele é acionista do time. A grama do futebol da bola redonda é mais baixa que a da NFL, né? E o jogo na Alemanha foi a mesma coisa. Os jogos na Inglaterra, principalmente no começo, eram a mesma coisa. Que eles não estavam com o calçado apropriado, né? E tanto que depois, no segundo tempo, a gente viu que melhorou. Então, sinceramente, eu não acho que foi culpa do gramado do Corinthians. Eu acho que foi muito mais uma culpa deles estarem despreparados. E assim, eu e o Henrique, a gente assiste basicamente todo o jogo da temporada regular. Não é incomum encontrar gramados assim que os jogadores têm mais dificuldade pra cortar, trocar de direção e tal, que dá uma escorregada. Pra mim não foi nada fora da curva. A gente já viu 2 Super Bowls atrás, os caras não estavam conseguindo ficar em pé, e era Super Bowl. O Super Bowl 50 a gente lembra, a linha ofensiva tava deslizando em campo porque os caras não conseguiam manter o pé, né, no chão. Então, sinceramente, pra mim, foi um exagero absurdo, muito impulsionado pelo tweet do LeBron, que ele reclamou do gramado. Eu achei que foi um exagero absurdo mesmo. Eu acho que tem um fator determinante, assim, tipo, como você mencionou, no segundo tempo parecia que os caras estavam muito mais acostumados. Devem ter trocado trava, intervalo e tudo mais. E me parece muito mais também que foi uma questão de os caras estarem com a trava inapropriada pro momento do que necessariamente o gramado estar ruim. Vamos lembrar, assim,
na minha opinião, como alguém que assiste muito futebol, muito mesmo, não tem gramado melhor do que o da Neoquímica Arena no Brasil. Pra mim, Concordo. Assim, incomparável. Mas o jogo de NFL realmente é diferente. E eu consigo pensar em várias ocasiões, em jogos internacionais, seja em Wembley, seja na Alemanha, em que os caras estavam escorregando em campo. E eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que a esse ponto, a NFL tá querendo globalizar tanto a marca, a gente já tem jogo em tantos países diferentes, que os caras já deviam estar acostumados. Sabe? Porque, não sei se você lembra disso, eu me peguei pensando isso durante o jogo. Você lembra daquele Chiefs e Rams de 2018? Sim. Loucura completa? Então, aquele jogo, faltando 5 dias, porque aquele jogo mudou de lugar. E esse na cidade do México. Ser realizado no México, exato. E aí saíram porque o gramado ali sim era uma condição, pelas fotos que a gente viu na época, que não tinha a menor condição de ser um jogo de futebol americano ali. Então, o gramado da Neoquímica Arena, que é o melhor, repito, que é o melhor do país, na minha opinião, foi muito mais uma questão realmente de calçado. Eu não tô dizendo que o gramado estava perfeito. Tô dizendo que, se eu fosse colocar a culpa em algum fator determinante, seria esse. Eu diria que, nossa, o gramado tava uma merda. O gramado não vai ficar horrível de um dia pro outro, só porque pintaram as linhas. Mas é o que você falou, o Twitch LeBron realmente impulsionou uma gama de reações que talvez seja inapropriada. Agora, no primeiro tempo, sim, eu acho que foi um fator determinante em algumas jogadas, os caras realmente estavam escorregando. E consegui pensar em jogadas bastante importantes, inclusive, mas, de novo, não é culpa do gramado na minha visão, mas culpa dos caras estarem com um calçado inapropriado que gerou isso. Sim, é uma consequência. Não tem muito o que fazer nesse ponto. Se eu colocar o microfone ruim aqui e for gravar e a qualidade do áudio ficar ruim, a culpa não é do podcast, sabe? A culpa é do microfone. Bom, o equipamento tá errado. Sim, e eu acho que eu espero que a NFL volte em breve. Acho que o que a gente pensa é que pelo menos 2027 volta. Não, 2026, né? Porque 2025 inicial era um ano vai ser em Madrid, um ano vai ser no Brasil, né? E as reações foram muito positivas. O Philip Lawrence, quarterback, reportou lá no Blue Sky e tudo mais e tal, mas eu acho que a NFL vai precisar fazer uma batalha ali de relações públicas, porque eu senti que a vibe é muito negativa, né, em relação ao público, né? E começou com a história de que os times, o Philadelphia Eagles, os jogadores dos Eagles falando que foram pedidos pra eles não saírem do hotel e tudo mais, e aí virou, parece que tava jogando, sei lá, num país de guerra, né, que não é o caso, né, e aí eu acho que o pessoal já com essa vibe negativa, aí começou, teve um lance do Christian Watson na endzone que ele escorregou, que acho que foi um dos lances importantes que vem à mente, né, mas aí o pessoal já caiu matando, né, mas cabe a gente aqui do Brasil ter um pouco mais de contexto e ter um pouco mais de saber que, acho que qualquer pessoa com cérebro sabe que é isso que a gente tá falando, né? Foi muito mais uma questão das travas e da chuteira dos jogadores que não estavam adequadas, né? Mais alguns pontos aqui na minha pauta, antes da gente entrar em outras coisas. Eu achei que o público foi excelente. Tinham assentos vazios e o que me choca, né? Porque a venda inicial esgotou em meia hora. E volta e meia estavam pipocando ingressos, né, nas últimas semanas no Ticketmaster, né? E a teoria, não é informação, é teoria apenas, é que eles seguraram uma quantidade boa pra patrocinadores e tal, e notaram que não teve a demanda, né? E aí foram pipocando esses ingressos, mas dava pra ver um número considerável de assentos, assim, tipo, não tô dizendo metade do estádio, tô dizendo 5%, talvez, né? Porque dava pra ver, de onde eu tava, eu vi muitos assentos vazios ali. Mas eu achei que a energia do público foi espetacular. E é algo que, aqui na América do Sul, a gente espanca o resto do mundo, né? Que é a atmosfera em evento esportivo, né? E o público gritando, mandando o juiz tomar no cu, e cantando evidências, e fazendo barulho quando os dois times estavam no ataque, eu achei que foi espetacular, e foi um ponto que eu vi sendo muito elogiado. Tanto o Nick Sirianni falou na coletiva e tal. A energia do público eu achei que foi espetacular, e dava pra ver que era um público que sabia o que estava acontecendo, né, Henrique? Porque tinha muito aquela história, vai ser só curioso, né, não vai ter, o pessoal não sabe nada. O pessoal sabia o que estava acontecendo em campo, não era
não era, pelo menos, sei lá, 90% entendia perfeitamente o jogo. Não, sem dúvida. E você falou do Sirianni, eu tava na coletiva dele, ele abre a coletiva, assim, antes de responder qualquer pergunta, ele abre a coletiva, deixando uma mensagem de, sei lá, 1 minuto e meio elogiando o Brasil, o público e tudo mais, a experiência que ele teve. E sendo muito sincero, tá, gente? Eu senti que foi uma coisa genuína vindo da parte dele. E eu acho que isso é muito importante de pontuar. Eu também tá? senti. Porque, cara, vou falar uma opinião como torcedor do Philadelphia Eagles. Eu deixo isso claro em todas as redes e tal, não é nenhuma novidade. Mas a impressão que eu fiquei ao longo da semana, principalmente ao longo dos 2, 3 dias que lideraram o jogo, foi o seguinte. Os Eagles sabem que eles fizeram merda. Tá? Os Eagles têm essa consciência de que eles sabem que eles falaram um monte de merda que eles não precisavam falar. Isso foi muito desapontante, inclusive, tá? Porque eu não tô dizendo que São Paulo é uma cidade perfeita, mas eu acho que todas as cidades, seja São Paulo, seja Filadélfia, seja Green Bay, seja Rio de Janeiro, seja São Bernardo do Campo, que é uma cidade do lado de São Paulo, todas as cidades vão ter lugares onde você não quer ir, onde você não quer estar, tá? E pô, a esse ponto, você que tá vendo aqui, você já leu números sobre como a taxa de homicídio de Filadélfia é muito maior. Enfim, não quero dizer que São Paulo é melhor que Filadélfia. Tô dizendo que tem esse preconceito que os Eagles sabem que eles fizeram besteira, tá? E vejo esforços da parte do time pra corrigir isso. Não acho que os Packers tiveram esse problema. Os Packers foram extremamente respeitosos com a cidade, tá? Eu tive lá comigo o treino, falei com os jogadores, os caras são extremamente respeitosos. Mas o Sirianni, ele chega na coletiva e ele fala isso de forma muito genuína, cara. Tipo, o público nos recebeu bem, a atmosfera foi incrível. Então, eu concordo com você nesse ponto, tá? De que eu acho que os fãs que estavam lá tornaram isso também uma experiência ainda melhor. Eu acho que a porção de assentos vazios que você mencionou, sendo muito sincero, eu vi uma quantidade menor, tá? Porque no lugar que eu tava, ele era muito isolado, assim, ele tava do lado da parede, assim. Tinha uma visão completa do campo, mas eu não tinha uma visão tão boa, principalmente da Sul, da arquibancada Sul, que é uma das principais. E eu notei que ele tinha alguns assentos vazios, mas não eram tantos. Então, acho que até o público é uma experiência positiva. Se você puder pontuar um negócio que eu sei que eu tô sendo chato aqui, tá, gente? Mas na hora que estavam xingando o juiz, por exemplo, eu acho que isso pesa negativamente na gente, pensando no retorno da NFL. Tá? Isso é uma parada que eu vi e fiquei assim, tipo, pô, não sei se precisa aqui, nesse momento. Porque eu canto, mano, eu canto isso o tempo inteiro em jogo do São Bernardo, sabe? Eu sei que é comum, eu sou torcedor, inclusive, organizado, então eu sei quão comum isso é. Mas nesse ponto do jogo da NFL, no jogo que a gente tava querendo ter essa experiência positiva, pra mostrar pra NFL, tipo, porra, pode ter jogo aqui. O Brasil não é um bando de animal igual o Philadelphia Eagles acha que é. Tipo, talvez isso me pegou um pouquinho negativamente, mas acho que foi só esse ponto negativo em relação ao público. Porque tava todo mundo muito engajado, realmente. Então, eu vou discordar de você nessa, Henrique. Eu achei que foi um xingamento, mas... Eu não sei se ele... Aí é... o público dos Estados Unidos pegar o contexto do humor brasileiro. Eu acho que foi mais uma questão de humorística, né? Você xingar... Porque foi quando o touchdown do Packers, o primeiro, foi anulado, né? Porque... Um negócio que eu nunca vi também, 12 homens em campo nos dois times, né? No ataque e na defesa. Eu, sinceramente, não tenho lembrança disso. Acho que o grande vencedor da noite foi o torcedor brasileiro dos Eagles, que tava com uma cabeça de queijo Philadelphia, que foi... E que apareceu em tudo que é rede social do time. Sim, e foi sensacional, merece mesmo. Espero que levem ele pra assistir um jogo do Eagles lá na Filadélfia. Eu cheguei a ver o perfil dele no Instagram. Eu acho que é Lucas o nome dele, não tenho certeza, mas foi muito criativo, foi bem legal. E eu achei que o público foi legal. Eu achei que o momento do hino brasileiro foi muito legal. Eu achei que a Luísa Sonza, que o pessoal criticou muito, eu achei que ela cantou muito bem. E achei legal, ela soube no final diminuir e deixar o estádio terminar de cantar o hino, que eu achei que foi um momento muito arrepiante. Foi pré-jogo, foi esse momento. E o Jair Alexander entrando com a bandeira do Brasil também, que vai muito na linha do que o Henrique falou sobre o Packers ter feito um trabalho melhor, né, de relações públicas, né. Acho que eles foram muito mais abraçados. Claro, tem a questão de ser um time verde e amarelo, jogando no Brasil e tal, mas eu acho que eles entrarem... Essa é a maior torcida do país também, que acho que isso é muito importante. É uma torcida muito grande. Não sei se é maior que a do Patriots. Não, hoje é. Hoje é. Realmente eu vi... Uma coisa que eu notei também, no aeroporto eu vi muito torcedor dos Eagles e todos pareciam ser americanos. Torcedores dos Packers pareciam ser mais daqui, né? Eu até encontrei com um casal de Wisconsin, que tava com a camisa do Wisconsin Badgers, e a gente tava conversando no voo de volta, né? Mas muito torcedor brasileiro
dos Packers. Mas foi muito legal, eu achei que nesse ponto foi muito legal. Voltamos pro pré-jogo, Henrique. A gente concordou lá que ia ter um moratório quando que a gente poderia postar fotos e contar essa história, mas depois todo mundo entrou no gramado, então não se tornou mais... Eu demorei 2 horas pra cancelar esse moratório. Tipo... A história. Eu e o Henrique temos um amigo em comum, Ítaron, que espero que esteja escutando. Se não estiver escutando, a gente vai saber, porque a gente tá falando o nome dele. Se ele não mandar uma mensagem pra nós dois, saberemos que não. A gente tava dentro do estádio na área da imprensa ali, né? Eu e o Henrique conversando e tal, não sei o quê. E eu comentei que eu tinha mandado mensagem pro Ítaron, nosso amigo em comum, pra ir encontrar ele do lado de fora ali do estádio, né? Naquela área que os torcedores podiam ficar. E aí o Henrique, não, vamos junto e tal. A gente pegou o elevador. Qual andar? O primeiro, a gente quer descer pro nível que tá o público. Aí a gente desceu no número 1. Só que o que a gente não previa é que o estádio do Corinthians, o gramado é abaixo do nível da rua, né? Eles escavaram, né? E o número 1 é o nível do campo. Pra sair onde tava o público, era o 4º andar. Aí só que a gente tava achando estranho, a gente andou, chegou num corredor. Era um corredor com cara de... sei lá, backstage. Aí tinha, tipo, sala das cheerleaders e outros lugares operacionais e tal. Aí o Henrique falou, pô, acho que a gente tá no lugar errado, vamos voltar. Não, Henrique, peraí. Vamos andando aqui, vamos até onde a gente consegue chegar. Aí a gente foi andando, conversando ali, fingindo que tava preocupado, porque a gente não tinha, nossa credencial não tinha acesso a essa área, né? A gente foi andando, quando a gente viu onde estávamos, Henrique. Exatamente na entrada do campo. Na entrada... E assim, tem um detalhe importante nessa parte. Eu e você, a gente se olhou, tipo, vamos fazer isso? Não vamos fazer isso? E aí tinha 2 seguranças. E os 2 olharam pra gente, tipo, vocês podem mesmo estar aqui? Exatamente. E aí a gente só andou, tipo, quer saber? Vamos. Aí a gente tava com a credencial, e eu não sei se você reparou nisso. Mas eu não vou pegar a credencial aqui pra não deixar aberto e tal. Uhum. Mas eu virei a minha credencial. Sim. Os caras não conseguirem ver o meu número, que eu não tinha acesso ali. Que a gente era com 1, 4 e 7, né? E eu acho que o acesso ao campo, eu acho que era o 5, se eu não me engano, algo do tipo. Não, eu tinha 1, 4 e 5. O acesso ao campo era o 2. O 2, isso. Então, a gente chegou, a gente tava ali na entrada que os jogadores dos Eagles usaram pra entrar no gramado. Aí, esse processo que o Henrique falou, eu falei baixinho, Henrique, eu vou tirar uma foto sua com o meu celular, você tira uma com o seu celular, pra não dar muita bandeira, e a gente sai daqui. Aí tiramos a foto, fingimos que tava conversando ali, alguma coisa do estádio, beleza. Aí a gente sai lá, porra, muito animado, não sei o quê. Quem que tava vindo na direção oposta, Henrique? Mano, que susto que eu tomei. Rapaziada, a gente começa a sair pelo lugar que a gente entrou, de direção ao elevador. Do nada, tem um cara de 1,90m, de uma super estatura, um cara com a maior cara de americano possível, tá? Se isso é um elogio que eu vou deixar pra cada um que tá ouvindo o podcast. E 4 seguranças em volta dele. Bicho, a gente virou, eu tomei um susto quando eu vi o Roger Goodell ali, que eu não consigo descrever o tamanho do susto que eu tomei. Porque, tipo assim, todo cara que a gente vê na TV, que a gente viu durante o jogo, foi meio chocante. Mas o Roger Goodell é um cara que eu não sei, tipo, eu não sei o que falar pra ele. O Roger Goodell veio aqui na minha casa tomar um café, eu não sei o que eu vou falar pra ele. Se eu vou falar bem, se eu vou falar mal. Não faço a melhor ideia, velho. Aí eu dei um grito assim, tipo, holy shit. Aí ele olhou assustado, como qualquer pessoa olharia. Eu tava assustado pelo Roger Goodell. E aí você, tipo, hi, Mr. Goodell. Eu falei, Commissioner. Aí ele, how are you? How are you? Tipo, ele também assustado com a gente, né? Tipo, quem são esses caras? Então, tipo, por que eles estão de credencial e estão assim comigo? Aí ele entrou no elevador, a gente só saiu, tipo, um olhando pro lado do outro, assim, meio... Mano, isso tá acontecendo mesmo. É, tipo aquele... Foi muito bom esse momento, cara. Aquele gif do Paul Rudd, né? Do... Who would have thought, né? Sim, exato. Perfeito. Tipo, cara, a gente realmente tá, tipo, vendo o Roger Goodell no jogo de NFL. Sim. Isso tá rolando mesmo? Será que você... Cara, eu me arrependo de não ter pedido pra tirar uma foto com ele. Nessa segunda não, porque nessa segunda a gente já tava errado de estar ali. E aí Sim. Eu acho que poderia, sei lá, o segurança botar a gente no chão e expulsarem a gente, não sei. Mas, cara, foi incrível, foi uma aventura legal. Aí depois a gente assistiu o jogo e tal, não sei o quê. Depois do jogo, eu dei um miguezinho, eu, o Felipe e o João, pra voltarmos ao gramado, tiramos umas fotos lá e tal. Depois eles liberaram, depois que todo mundo saiu, eles liberaram o gramado, muita gente entrou.
tirou foto, mas foi realmente muito legal. O jogo em si, só pra gente pontuar, fingir que a gente tem uma análise tática aqui, porque eu ainda não consegui assistir o jogo na íntegra e... eu não sei nem se eu quero assistir o jogo na íntegra na TV, porque eu quero que as minhas memórias desse jogo sejam que eu vi com os meus olhos, mas a sensação é que o Packers não ouviu o Maestro Júnior, né, Henrique? Porque eles tiveram chances de girar a faca ali no primeiro tempo, não conseguiram, o time dos Eagles é mais talentoso, e os Eagles acabam vencendo a partida. Não achei que foi um jogo extremamente bem treinado dos dois lados, mas eu acho que a sensação que dá é que o Packers foi até melhor por maior parte do jogo, só que desperdiçaram a chance, né? Foram os 2 turnovers, um field goal errado, depois um field goal, e aí teve no final, eles chutaram um field goal ali que eu acho que eles deveriam ter arriscado, porque ali era já o momento final do jogo e tudo mais. Mas eu senti que... o jogo foi muito bom, exatamente isso. Mas a sensação que eu saí o Packers desperdiçou uma chance de vencer aqui. Eu concordo, eu acho que... o Sirianni pontuou uma coisa muito importante na coletiva no pós-jogo, tá? Que no primeiro quarto, eles dificilmente poderiam ter ido pior. Se tentassem, não conseguiriam jogar pior. Porque os Eagles... tiveram a interceptação de Jalen Hurts, foi uma interceptação bizarra, tá? Não sei o porquê que ele ignorou a existência de um free safety no fundo do campo. Depois tem o fumble do Kim Jorgens também, que falta de comunicação total. Esperado, tá? O Kim Jorgens era o primeiro jogo dele como center, pós-aposentadoria do Jason Kelce. Mas eu acho que dificilmente os Eagles poderiam ter dado mais chances aos Packers. E aí tem o que a gente viu, né? Mesmo com tudo isso, os Packers abriram só 6-0. Mesmo com ótimas posições de campo para começar as campanhas, a defesa dos Eagles segurou bem. E aí um touchdown, ponto, os Eagles estavam na frente. Sem contar, sim, os Packers cometeram muitas faltas. Tá? Eu acho que o time deu muito tiro pé nesse ponto. Principalmente, acho que nenhuma mais danosa do que os 12 homens no campo, que anularam o touchdown que os Eagles definitivamente não estavam esperando. Foram rápido para isso, mesmo assim do problema. Então, assim, concordo 100% com você quando você fala que os Packers não giraram a faca. Tá? Não sei se eu concordo quando você fala que os Packers foram melhores na maior parte do jogo. Eu acho que os Eagles, principalmente a partir do segundo quarto, tiveram maior dominância com a partida, que aí os Packers viveram um pouquinho mais de flashes, né? O super touchdown do Jayden Reed e tal. Mas oportunidades não faltaram. Definitivamente não faltaram. O goleiro Green Bay não soube aproveitar, e tem uma diferença de você fazer isso quando você pega um time tão talentoso, né? Esse time tão talentoso pode voltar. E Green Bay não conseguiu marcar principalmente o A.J. Brown e Devonta Smith ao longo do segundo tempo. E por isso os Packers deixaram passar uma oportunidade de vencer um bom time. Um jogo que, na prática, era um jogo fora de casa para eles. E isso pode fazer muita falta lá na frente, né? Esses dois times podem ter tie-break, podem se enfrentar nos playoffs. Então, foi uma grande oportunidade desperdiçada de Green Bay. Verdade, né? Que termina com a lesão do Jordan Love, que acho que dentro do que poderia ser, acabou sendo o melhor cenário possível, porque podia ter sido um tornozelo quebrado, podia ter sido um ligamento cruzado anterior, que acabaria com a temporada dele, mas foi um MCL, né, que aí a expectativa de 3 a 6 semanas de fora pro Jordan Love. E assim, se o Ryan Tannehill não tiver num avião indo pra Green Bay agora, pelo amor de Deus, porque a gente viu o Malik Willis entrar. O Malik Willis, cara, eu até gostava do Malik Willis no draft. Só que ele já provou que ele não tem condição de jogar futebol americano profissional, né? 2 jogadas ele não conseguiu nem o Hail Mary, então o Packers precisa trazer alguém de fora. E o último ponto é a diferença. Você pega um dos running backs mais talentosos da NFL, você coloca ele atrás da pior linha ofensiva da NFL em 2023, que era o Saquon Barkley, e agora você coloca ele atrás de uma das melhores linhas ofensivas da NFL. E muita gente, o pessoal sabe, e acho que a minha marca principal é o meu suposto ódio a running backs, que é mentira. Eu só relativo à importância da posição. Mas eu acho que exemplifica muito mais o meu ponto do que as pessoas estão dando crédito, porque... não o meu ponto, né, de todas as pessoas que apontam que o running back não é uma posição tão importante assim. Porque ele é um dos mais talentosos da NFL. E não conseguiu produzir com os Giants em 2023, se machucou também e tudo mais. E agora você coloca ele numa situação que é completamente oposta, ele consegue mostrar. E foi uma grande partida só com o Barkley. Como recebedor, a recepção que ele fez foi absurda. Poucos running backs conseguem fazer. Correndo com muito mais explosão do que eu esperava. E
ele realmente traz uma... Ele melhora esse ataque dos Eagles, né? Porque era um time que não tinha... Era um time que não tinha um cara que fazia tanta diferença, assim, que conseguia maximizar as oportunidades atrás dessa grande linha ofensiva. Então, acho que 3 touchdowns e uma grande atuação do Saquon Barkley. Foi o melhor jogador em campo. Acho que isso é bem, bem claro. Foi. E eu tenho muitas reservas em relação ao contrato que os Eagles deram ao Saquon Barkley. De novo, eu reforço que eu sou torcedor do time, então não escondo isso nas minhas análises. Tenho muitas reservas em relação ao que o time pagou pra ele. Principalmente porque eu acho que o que a gente viu no ano passado, além de uma situação ruim que ele tinha em New York, além de uma situação ruim que ele teve ao longo de muito tempo da carreira dele, sim, porque eu não consigo pensar em um time competitivo dos Giants desde que ele chegou lá, muito por conta também, claro, do Daniel Jones como torcedor, como running back. 2022 foi uma exceção, que eles não eram realmente competitivos. Eu senti que no ano passado ele perdeu um pouco do ideal de explosividade dele, tá? Eu também. E aí pagar 12 milhões por ano por um running back que já tem lá o seu uso, é um cara que, o ataque dos Giants não era talentoso, então a bola sempre ia nele. Por um cara que eu sinto que perdeu esse ideal de explosão, um cara que os Eagles... Vou colocar isso de uma outra forma. Os Eagles ano passado tinham o DeAndre Swift, tá? Que tava barato pro time, chegou de forma barata e produziu bem. Será que 12 milhões eram necessários de pagar num running back? Eu não sei, continuo achando que não. Mas inegavelmente o Saquon Barkley é muito mais talentoso. O primeiro touchdown que ele marca, esse touchdown dá pra contar nos dedos de uma mão os running backs da NFL que marcam. Porque o Quay Walker, o linebacker dos Packers, ele tá vindo direto no gap. Ele vai chegar em 95% dos running backs que não vão conseguir fazer o corte que o Saquon Barkley fez. Isso foi a grande diferença. E ele faz um corte que tem uma explosão absurda. O talento dele é inegável. Tá? Acho que o grande ponto é realmente que os Eagles estão pagando pra ele. Mas em campo, cara, na situação que ele tá, com o ataque que ele tá, com a linha ofensiva que ele tá, com os jogadores que abrem espaço pra ele produzir também no jogo aéreo, vai produzir muito com a bola nas mãos, sabe? Então, concordo com o melhor jogador da partida, realmente. Ele mesmo falou pra mim na coletiva que, tipo, se marcar 3 touchdowns, você sempre vai sair feliz também com a performance individual. Mas não sei se ele ainda não sei se ele é o grande diferencial dos Eagles pra vencer essa partida, sabe? E tá tudo bem, tipo, running back dificilmente vai ser esse cara. Eu acho os lances do Jalen Hurts foram muito mais ou danosos, as 2 interceptações, ou muito mais produtivos, principalmente o passe que ele fez, que também foi maravilhoso por ser com o Barkley. Mas atuação individual inegável. Pensando no longo prazo, eu continuo não gostando do contrato e da contratação. Sim, é exatamente esse o ponto que eu fiz na época da contratação. Eu achava que ele tinha perdido a explosão e nesse primeiro jogo eu achei que ele parece o Saquon Barkley do auge, né? Mas não é um contrato de 1 ano, né? É um contrato, acho que são 3 anos e 36 milhões. O problema dos Eagles no ano passado, de longe, não foi talento de running back, né? A equipe teve um jogo terrestre excelente, né? O Saquon Barkley, assim, ele vai fazer uma diferença, mas não o suficiente para compensar o investimento. Mas ainda assim, quando ele tá em campo, ele é impressionante, né? E o que ele fez... Ele não teve problema de escorregar, né? Como você citou, aquele corte ali, se o campo fosse sabão, que o pessoal tava falando, ele não teria conseguido fazer. Mas assim, eu tava ficando puto, aí no final eu fiquei, pô, Saquon Barkley, ele não tem culpa de... Ele não pediu pra ser escolhido com a segunda escolha geral do Giants, né? Que me traumatizou pro resto da vida, mas... ele vai ter números excepcionais e, enfim, foi uma grande atuação dele. O Hurts teve altos e baixos ali, mas no geral... Teve um tush-push que não funcionou dos Eagles, algo pra ficar de olho aí ao longo da temporada. Mas, Henrique... 2, na verdade, né? Que inclusive foi fumble. É verdade, Então, o Jason Kelce deve ter visto. E será que ele ficou feliz? Ele falou assim, tô sentindo minha falta? Ou, pô, ficou triste, né? Porque ele é torcedor dos Eagles e tal. Mas foi um grande dia, O jogo é o de menos. O jogo é o de menos, mas legal que foi uma partida muito animada, com muitos touchdowns. Henrique Bulho, você sabe onde encontrar ele, no Pro Football, nas redes sociais, É foda, não tem mais Twitter. Por que eu vou falar no Twitter do Henrique se você não vai poder seguir? Tá no Blue Sky, Henrique? Não, eu não tô. Eu tenho uma política de... Depois de 15 anos no Twitter, eu não vou abandonar, sabe? Não, e vou ser sincero, tipo, você falar que não tô acessando o Twitter também pra ver coisa do trabalho, eu não tô tweetando, óbvio. Não tô vendo coisa do trabalho, então é isso.
Pra gente realmente é muito difícil. Assim, eu não sinto falta de twittar, mas... Exato, esse é o ponto. As notícias e o... Pô, eu sigo insider de todos os times da NFL, da NBA, e aí tu perde tudo isso de uma hora pra outra, porque o nosso trabalho é muito ruim. Mas vocês sabem onde encontrar Pro Football Referência, esse crossover aqui dos maiores podcasts de futebol americano no Brasil. Vou ter essa falsa modéstia aqui quanto ao podcast Cara dos Esportes e vou exaltar aqui o meu rival Pro Football. Escutem eles lá também. Henrique, um grande abraço. Espero que seja a primeira de várias participações suas. E achei que acabou ficando legal a sua estreia aqui no podcast Cara dos Esportes ser pra um dia tão histórico pro nosso futebol americano aqui. Cara, acho que eu não podia ter ocasião melhor, né? Sabe? Por tudo que a gente viveu. A gente combinou de fazer isso um pouquinho mais cedo, realmente, mas acho que foi mais uma questão de agenda também. Os últimos 2 meses foram uma loucura completa. Eu sempre falo que esses 2 meses, julho e agosto, eles são os piores meses do ano, entre aspas, porque são os meses de preparação e, cara, não tem outro jeito. A gente lançou o guia da temporada, então deu um super trabalho também. Agora as coisas começam a ficar mais, não diria mais leves, porque a gente tem todos os jogos pra ver no trabalho, mas acho que as coisas fluem num ritmo melhor. Então, até pra gente fazer essa participação aqui também foi muito mais fácil, eu acho, com histórias legais pra contar, com coisas novas pra contar. E agradeço muito o convite, sabe que, você é super bem-vindo no Pro Futebol também, a gente vai marcar coisa lá, com certeza. Mas no mais, agradeço a todo mundo que ouviu. Me sigam nas redes sociais, sigam o Pro Futebol e até a próxima. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado a você, ouvinte, podcast Cara dos Esportes de NBA. Volta na terça-feira de manhã. Podcast de NFL na quarta-feira de manhã. Então não deixem de escutar, se inscreve, segue no Spotify, aquela coisa toda. Temporada começando, com o pé direito e daqui pra frente só melhora. Então um grande abraço, tchau.